Roca, por favor, pode dar início. Obrigado. Ok. Deixa para mim fazer um comentário breve sobre o conteúdo da apresentação. Como o título é Investimento e Crescimento da Economia Brasileira. Mas o foco principal é realmente estar ligado a essa pergunta que nos tem sido feita ao longo dos anos. Por quê? Desde 1980, a economia brasileira praticamente parou. Praticamente parou. Ela vinha de uma taxa de crescimento desde o pós-guerra, etc. Tal. Uma taxa de crescimento extremamente elevada, um grau de aproximação, se é que eu posso dizer assim, do padrão mundial, padrão da economia americana, e de uma hora para outra parou. E mais, retrocedeu em relação a esse tipo de avaliação, digamos, de posicionamento. E vem as perguntas, isso foi objeto de vários seminários, aliás, o seminário a que me referi do Simão está muito ligado a isso também. Mas aí, veja, o que eu gostaria de colocar hoje é o seguinte, muito bem, existe um razoável consenso nesse diagnóstico, lógico, tem diferenças daqui e dali, mas de um modo geral, existe um razoável consenso diagnóstico. Uma coisa que realmente eu incluí aqui logo de início é o seguinte, é a perplexidade de que praticamente todas as avaliações de produto potencial, de crescimento potencial do Brasil na próxima década, variam aí, os otimistas dizem que é 2%. Os menos otimistas, eventualmente mais realistas, dizem que é 1,5% ao ano. Então, é uma coisa dramática. Né? Quando você parte da situação atual, nós vamos fazer uma referência muito breve, é evidente que esse taxa de crescimento não permite você equacionar a questão social, miséria, essa coisa toda, inclusão, e uma coisa que é muito importante, que torna extremamente difícil também você fazer ajuste fiscal. Então, no fundo, a conclusão é a seguinte, você tem que aumentar a taxa de crescimento. Como é que você faz isso? Eu entro um pouco nesse tipo de discussão e me parece que algumas das ideias mais recentes, algumas obras aí, trabalhos que saíram com grande impacto, mostram que por trás disso está a questão da inovação e o conceito de destruição criativa. O Schumpeter, em 1912, já antecipou, deu uma coisa muito importante, e a importância das instituições. Sai um pouquinho das formuletas e tal, entramos nas instituições. Então, essa discussão que está colocada, quais são os principais desafios, mostra-se que o desafio essencial é o desafio político, e na parte final, que eu diria que é uma parte um pouco menos pesada, é mais para indicar que tem algumas luzes no horizonte, tem algumas coisas em que já nós caminhamos e começam a criar a perspectiva de se poder começar a retomar o investimento privado e assim por diante. E, no fundo, essa é a visão genérica. Eu vou colocar, então, a apresentação. Espero que todos estejam vendo. Então, isso que eu comecei a falar é basicamente esse índice aqui, são os tópicos, tá certo? Então, a primeira questão é exatamente aquela ligada a essa paralisia da economia brasileira desde 1980. Então, o que chama-se a atenção é que a queda da taxa de investimento é um dos fatores, não necessariamente nem o principal, mas é um dos fatores de perda de dinamismo da economia brasileira depois de 80. Esse aqui é aquele slide que eu comentei, do Simão. Então, você vê aqui o que acontece com as taxas de crescimento da renda per capita entre 45 e 2024. Então, você tem dois períodos muito claros. Você tem um primeiro período que vem de 45, praticamente até o fim da década de 70, com uma média de 4,4% ao ano de crescimento da renda per capita real. E tem o segundo período, a partir de 1980, que isso vem para 0,8%. Que é um crescimento inferior até, é lógico, baixíssimo em relação ao resto do mundo. Essa outra constatação é muito importante também, fala, mas será que nesse período o mundo parou? Será que as economias em desenvolvimento não cresceram? Pode ser que não seja só um problema brasileiro? Pode ser que o mundo estava muito mal para esse tipo de economia. Muito bem. Lógico, está aqui um dos casos, não é o único, hein, mas é um dos casos mais dramáticos. Veja, no começo do período, até o fim da década de 70, em 80, para ser exato, o PIB, Brasil e Coreia do Sul, estavam iguais. Está aqui, ó. Tá aqui. A partir daqui, a Coreia deslanchou e nós ficamos aqui. No final, em termos de índice, 1970 igual a 100, nós chegamos perto de 500 e eles só chegaram perto de 1.800. Mas é uma coisa dramática. Tem que ter algum fator
por trás que explica essa diferença. Não é possível que seja um acidente. E não se trata de 1, 2 anos de crescimento, se trata de 80 até 2020, se trata de 40 anos. Então, são fatores mais permanentes, digamos assim. Aí começamos a entrar um pouco nos dados do Brasil. Os dados do Brasil, como sempre, o problema começa com os dados. Não, porque aqui você tem, eu peguei uns dados aqui de taxa de investimento, etc., que corrige uma série de problemas, especialmente a questão dos preços relativos, formação bruta de capital fixo. Tem um trabalho do IPEA, que é esse que está mencionado aqui, que fez um trabalho extremamente detalhado. Não vou entrar exatamente no detalhe dos números, nem precisa, é só olhar o gráfico. Você verifica o que acontece, essa curva de cima, essa curva pontilhada, que é o total da formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, você vê que ela flutuava aqui, desde 47 em diante, em torno de 25, imagina, nos 70 chegou a bater nos 30, não sei o que mais, e a partir dali ela estacionou em torno de 20, e aí, nos últimos anos, conseguiu cair, inclusive, abaixo disso. A taxa de crescimento do estoque de capital, veja, eles fizeram um trabalho extraordinário, que é o estoque de capital líquido de depreciação, por que não? Então, isso aqui é o aumento efetivo do estoque de capital depois deduzida a depreciação. De novo, é a mesma constatação. Você tem taxas de crescimento aqui que estavam em torno de 8%, não sei o que mais, tem um pico aqui que bate em 12% num período curto, mas enfim, e a partir daqui estaciona nos 2%, e no final do período tem variação negativa, ou seja, a taxa de investimento não consegue cobrir nem a depreciação do capital fixo. E o outro lado, ainda entrando nos componentes, digamos assim, de nós explicarmos o que acontece com o produto, você tem um componente importantíssimo, que é a produtividade total de fatores, PTF. Né? De novo, a mesma coisa, nós viemos crescendo a PTF, e chegamos no máximo aqui ao longo da década de 70 e escorregou, e veio escorregando e manteve-se estável daí para adiante. Mais uma vez, a comparação de produtividade. O valor adicionado para o trabalhador, 91 igual a 100. Então, em azul aqui, isso que está na parte de baixo, é Brasil. Nesse período todo, começando em 91, a produtividade aumentou 20%. Você tem aí os países desenvolvidos, aumentou 44%. A renda baixa média aumentou 142%. E a renda média alta, 275%. Isso aqui mostra que o grande diferencial é produtividade. É produtividade. Quer dizer, nós crescemos em produtividade muito menos do que o resto do mundo e muito menos dos bem-sucedidos, por assim dizer. Esse dado, que é até do Baixa, de um trabalho do Baixa, mostra também que a produtividade do capital tem um comportamento semelhante. Desde 1950 veio escorregando, ao longo dos 70, inclusive, escorregou e aí estacionou aqui embaixo. A taxa de investimento, o que aconteceu com a taxa de investimento, agora que é o foco, está no título do trabalho? Veja, precisa tomar muito cuidado com esses números. Eu vou mencionar as taxas de investimento calculadas sobre os valores nominais. Né? Os valores nominais. Tem problemas de preço relativo, tudo, mas eu acho que dá uma ideia do panorama. Você tem aqui, de 70 em diante, em 70 você tem taxas de investimento que ser superiores a 20%. Isso aqui é a taxa de investimento privado. A taxa de investimento privado cai para cerca de 18% no período seguinte. E o que acontece nesse período é uma queda muito acentuada na taxa de investimento do setor público, que estava em torno de 4%, 3%, escorregou para 3%, e nos últimos anos caiu mais ainda. Como a gente sabe, nos últimos anos, a própria teto de gastos, um crescimento continuado das chamadas despesas obrigatórias, o único componente flexível do orçamento federal é investimento, então está acabando, o investimento está acabando. Esse é o outro lado. E como é que isso aí funciona? Quer dizer, por que caiu tanto o investimento público e tal? De que modo que isso compromete também o investimento privado? É a poupança, a taxa de poupança. No setor privado já foi mais elevada, estacionou por aqui, está em torno de 20 e poucos, tá certo? Enfim, não teve queda. O que aconteceu com a poupança do setor público? Ela basicamente era positiva boa parte do tempo, em 80 cai, tem um períodozinho meio excepcional, e a partir de meados de 90 ela é negativa.
E, lógico, aí caprichamos bastante com esse negócio, aí conseguimos fazer uma taxa de poupança negativa de 5,6%, 4,5%, não sei o que mais, 9%, lógico, 9% é 2020, é o negócio da pandemia e tal, mas, enfim, a partir dali desabou a poupança do setor público. Isso aqui é um quadro interessante. Esse quadro são períodos quinquenais. Em vermelho, não precisa dizer que é a poupança do setor público, que é negativo. Em azul, é o excedente de poupança do setor privado. E o verde é a poupança externa. Então, você vê, curiosamente, os últimos períodos quinquenais, em que você tem o setor público com excedente de poupança, portanto, positiva em relação aos investimentos, até o fim da década de 70. Nesse período, inclusive, o setor público transferia a poupança para o setor privado investir, de algum modo. Por que não? A partir dali, você tem uma certa variação e, a partir daqui por diante, você engata um período de muita convicção em que, sistematicamente, você tem a poupança negativa do setor público, evidentemente coberta como? Como é que você cobre a poupança negativa? É com a poupança do setor privado e até com a poupança externa. Por que não? Esse é o quadro. Então, quer dizer, o setor público despoupa continuadamente, reduz dramaticamente o seu investimento e ainda captura a poupança do setor privado para financiar esse desequilíbrio. E, lógico, como é que ele faz isso? Um aumento forte da carga tributária, não vamos perder tempo com isso, todo mundo sabe, e um aumento forte da dívida sobre o PIB. Então, a historinha com relação a esses agregados macro não é tão difícil de entender. Você tem realmente um problema sério de desequilíbrio do setor público continuado. Desequilíbrio esse que muitos analistas atribuem, inclusive, à origem do problema da taxa de juros. Isso aqui é um trabalho até não tão atual, 2012, do Fundo Monetário, mas faz uma comparação interessante. Isso aqui é o Brasil, Brasil e Turquia, está aqui, ó. Aqui na linha no horizontal é a poupança total em relação ao PIB, e aqui a taxa real de juros. Então, você vê que o Brasil está aqui, né? E esse é o resto do mundo. Não precisa dizer, então, que todo aquele conjunto, com esse desequilíbrio todo, é evidente, o setor público tem que capturar essa poupança de qualquer modo. Ele vai pagar a taxa que for necessária para pagar o desequilíbrio. É o que ele fez. Com muita eficiência, aliás, né? Muita eficiência. Você viu o avanço da dívida pública e tal. Então, é lógico que com isso inibe não só a demanda de consumo, mas inibe principalmente a demanda de investimento do setor privado, né? E é mais um componente para explicar essa paralisia. Um componente extremamente importante, ao longo de todos esses, é o problema do fechamento da economia. Isso aqui é um trabalho até do BNDES, que selecionou aí, aqui tem o Brasil, que é a parte azul, essa cor intermediária aqui é os países comparáveis. Eles fizeram uma seleção interessante de umas 2 dezenas de países comparáveis. Tem Argentina, tem Turquia, tem Colômbia, tem, enfim, né? E tem o mundo. Então, aqui mostra a corrente de comércio com uma porcentagem do PIB. Então, no período 94 a 2001, o Brasil tinha 19, os comparáveis 41 e o mundo 46. Em 2002, 2009, 27, compara com 48, 55. E aqui nós retroagimos um pouquinho, 2010, 2017, e voltamos para os 25, para 48 e 59. É uma economia fechada comparativamente ao resto do mundo. Então, eu destaquei aqui economias de escala. Eu estava comentando com o Simão agora há pouco, eu tenho um certo viés. Como vocês sabem, minha tese de doutoramento no século XIX foi sobre economias de escala. E não podemos esquecer, ao fechar a economia, nós optamos em ficar com cerca de 2% a 3% do PIB do mundo. E deixamos de lado os outros 97% ou 98%. Porque nós não conseguimos chegar lá. Aí vamos fazer uns comentários sobre isso. Então, não conseguimos chegar lá. Então, priorizamos a autossuficiência, o mercado doméstico, e o tamanho do mercado é isso aí. Né? O tamanho do mercado é isso aí. Não é segredo para ninguém. Isso é um problema de escala dramático. Né? Você tem hoje fornecedores mundiais de quase qualquer tipo de insumo, componente e assim por diante. Mesmo feito em países pequenos, eles conseguem atingir o mercado mundial, e não o seu próprio mercado doméstico. E, apesar do tamanho relativo grande do mercado doméstico, continua sendo pequeno em relação ao mercado mundial. Eu não vou entrar em todo esse detalhe aqui, mas isso aqui o que é? É uma tentativa de reunir aqueles que têm mais ou menos a minha idade,
Não é que eles estudaram isso, eles viveram isso. Então, não é muito difícil de enxergar o que aconteceu. Vamos começando por aí. Perda de dinamismo após 80. O que você teve? Volatilidade macro, crises políticas, economia fechada, ambiente negativo para investimento privado. Esse é o panorama global. Você tem o segundo PND, o segundo choque do petróleo. Optou-se por reforçar a substituição de importações, né? Tentar, olhando no retrovisor, dizer, pô, isso deu certo lá atrás, vamos começar de novo. Grandes projetos não concluídos, estatais, ineficiência da alocação de recursos, aumento da dívida externa, crise do balanço de pagamentos, negociação com o FMI, não sei o que mais. Década de 80 a 94, eu coloquei em vermelho aqui, porque em vários relatos aí eu não tenho visto muita referência a isso. Veja, de 1980 até 92, era rigorosamente proibido avançar em informática no Brasil. A ideia não era só fazer chips e fazer computadores no Brasil, muito além disso, tinha que ser feito por brasileiros. Quem fizer uma pesquisa histórica vai constatar que, se fosse John Smith, não podia ser. Tinha que ser uma indústria de um João Silva. Sem isso, não tinha informática. Não precisa dizer que não teve informática. Então, o Brasil, durante 12 anos, paralisou a sua entrada na informática, que era a fronteira da inovação, por assim dizer, e enquanto isso, o mundo engatava a quinta marcha. Você teve alta de juros, crise da dívida externa, caminho da hiperinflação, congelamentos, enfim, aquele negócio todo, o impeachment, o Collor e tal. 94, 2002, veio uma parte de reconstrução, por assim dizer. Você tem o plano real, estabilização, alta taxa de juros, mas teve uma valorização forte do plano real, entramos de novo em crise de balanço de pagamentos, penalização da dívida, e criamos o tripé da política econômica. 2003 a 2010 foi um período realmente extremamente positivo. Você teve aceleração do crescimento e da taxa de investimento, superávit fiscal praticamente em todos os anos, ganho de relação de troca com o ciclo de commodities, teve acumulação de reservas, redução da concentração de renda e foi realmente o negócio do Bolsa Família, reunindo vários programas sociais que já existiam também, mas enfim. 2011 a 2017, realmente é o período da grande crise, da grande recessão recente. Você teve a perda do investment grade, 2015, nova matriz macro, campeões nacionais, todo mundo sabe, 400 bilhões de crédito subsidiado, inibição do mercado de capitais, PAC 1, PAC 2, perda de eficiência alocativa, milhares de obras paradas, grandes projetos inviáveis, todos os estaleiros quebraram, refinarias inviáveis, desmontaram a Petrobras, a Eletrobras e toda a indústria do etanol, além do agravamento fiscal, termina com impeachment e recessão. 2016, 2021, você tem um ciclo de recuperação iniciado em 2017, interrompido com a pandemia. Você teve uma séria retrocesso de políticas de meio ambiente, mas apesar de todo esse rolo, você tem avanços institucionais. Você tem o teto de gastos, lógico, é um processo tosco de você tentar segurar a despesa pública, mas deixa para lá. Você teve reforma trabalhista, providência, marcos regulatórios, agências reguladoras, você tem esse programa todo, a independência do Banco Central, os programas PC+, etc., e você tem um crescimento de despesas obrigatórias e teto de gastos. A menor taxa de investimento. Eu botei pelo menos de 1970, porque estava na série que estava na minha frente, mas eu desconfio que talvez seja menor desde 1947, desde as contas nacionais. Então, isso aqui é uma descrição praticamente do conjunto, que não deveria surpreender ninguém, porque a economia parou. Você tem um ambiente desfavorável para investimento privado. Então, isso é crucial. Investimento privado, que mesmo nos melhores momentos de crescimento, sempre foi dominante. O que se discute é se ele é 90%, 85%, tá certo? Não. Então, o investimento privado é um ambiente absolutamente desfavorável. Teve queda no investimento público, economia fechada, exportações tributadas, isso é uma especialidade brasileira, deficiência da educação, agravamento do quadro social, volatilidade macro, incerteza, insegurança jurídica, sistema tributário complexo, disfuncional e regressivo. Enfim, é um sistema muito interessante. Taxas reais de juros elevadas, limitações de acesso e altos custos de financiamento, especialmente para micro, pequenas e médias empresas. Então, essa é a visão panorâmica. Então, talvez tenha sido listado nessa primeira parte muitas das principais fatores de paralisia da economia brasileira nesses 40 anos. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de foco. Qual é o crescimento potencial que os economistas, usando toda a ferramenta de contabilidade do crescimento, supõem que o Brasil tem, digamos, na próxima década?
Né? Qual é o crescimento potencial projetado? Será que ele é suficiente para equacionar os problemas sociais? Não sei o que mais. O que se coloca aqui é o seguinte: ele torna extremamente difícil, se não impossível, você equacionar problemas sociais, e até o ajuste fiscal é muito difícil com esse projeto, com essa projeção. Tem, como vocês sabem, tem várias projeções possíveis. Eu usei aqui da Instituição Fiscal Independente, que não muda muito também. Eles partem no período de 2000 a 2019, cerca de 20 anos, que a PTF cresce a 0,5% ao ano e a taxa de investimento média 18%. Então, quando você entra aqui nessa tabelinha, aqui no eixo vertical é PTF, crescimento da PTF, no eixo horizontal é a taxa de investimento. Então, você pegando aqui 0,5% de PTF e 18% de taxa de investimento, você sai com um crescimento de 1,7%. Se você não mudar esses parâmetros aí, nós vamos crescer com 1,7% daqui até o fim da década. Lógico, se conseguir puxar a taxa de investimento aqui, você pode chegar no 2,1%. Mas você vê a enorme diferença que faz mexer com a taxa de crescimento da produtividade total de fatores. Se passar de 0,5% para 1,5%, você conseguiria crescer até 3,2%, com a taxa de 20% e assim por diante. Então, realmente, isso aqui é uma visão panorâmica. A maioria dos analistas ficam aqui nesse intervalo, ó. 1,7%, 1,5%, 2%, não sai disso. Então, qual é o problema? Veja, no cenário, o Brasil cresceria menos que a economia mundial até 2030. Tem várias projeções aí, mas não escapa muito de 3%, às vezes um pouco mais que 3%. Estados Unidos, 2,3%, a China, 4,5% e tal. Qual é o desafio brasileiro? Você vê, reduzir a pobreza e promover a inclusão social a partir da situação atual. Você tem 12 milhões de desempregados, 4,8 milhões de desalentados e 12 milhões em condições de extrema pobreza no critério do Banco Mundial. Se você, em vez de extrema pobreza, falar só em pobreza, na verdade, você aumenta muito esses números. Quer dizer, você vai para 22 milhões, tá certo? Em condições de pobreza. Então, aumentar a taxa de investimento e produtividade é condição necessária para sustentar maior crescimento, reduzir problemas com inclusão e sustentabilidade ambiental. Então, isso aí, na verdade, é o desafio. Como é que você faz para sair desses 1,7% ou 2% ao ano de crescimento? De vez que isso aqui não vai resolver. Isso promete um futuro de 10 anos que nós vamos ficar numa situação eventualmente pior do que a de hoje. Até porque com essas condições sociais, é evidente que isso aí vai ter implicações sociais e políticas de grande impacto. Bom, o ajuste fiscal, esse é um outro lado interessante. Continua um desafio crônico. Crescendo 2%, você vai ter que fazer superávit primário para sempre. É uma coisa é um problema matemático, infelizmente. Por que não? Qual é a dinâmica da relação dívida-PIB? Você tem no numerador, como a gente sabe, você tem a taxa de custo de dívida e superávit primário. E no denominador é a taxa de crescimento. Se a taxa de crescimento é menor do que a taxa de custo de dívida, a única forma de você manter estável a relação dívida-PIB é fazer superávit primário. Por que não? O que a gente pode cogitar? Vamos supor que a taxa real do custo da dívida, 3,5%. Hoje já está batendo 6, 7, mas enfim, vamos admitir que a gente conseguisse aterrissar, de algum modo, em 3,5%, que aliás coincide com a taxa real neutra, admitida até pelo Banco Central. Enfim. Acaba sendo superior ao crescimento do PIB potencial. Então, para você estabilizar a dívida, você tem que gerar superávit final para sempre. Para sempre. O que acontece? Com um crescimento baixo, você tem um problema com um quadro social desafiador. Como é que você pode fazer grandes milagres do ponto de vista de gastos sociais num contexto como esse? É muito difícil. Ou seja, o que eu estou tentando sinalizar é o seguinte: nós não podemos nos acomodar com uma perspectiva de um crescimento potencial de 1,5 a 2. Como é que faz isso? O que se destaca aqui é o seguinte: elevar a taxa de investimento é uma condição necessária, mas o aumento da PTF é mais importante ainda. Tá certo? Isso todos os estudos hoje, eu não vou perder muito tempo com isso. São as variáveis básicas. Vários estudos. Aqui tem um estudo do Fundo Monetário, agora de 2020, que eu diria até recomendaria, fantástico. Tem uma base de dados quase inacreditável, N países, vários níveis de desenvolvimento, etc., e que tem um tratamento econométrico extremamente cuidadoso, 47 países, e constata realmente que o principal componente é a PTF, é o crescimento da produtividade, que não chega a ser muita novidade, mas, enfim, níveis baixos de capital humano. Então, você tem índices fracos de governança, em ambiente de negócio. Governança tem de tudo, né? Tem corrupção, tem respeito a contratos, tem um monte de coisa, tá certo? Tem um ambiente de negócio que todo mundo sabe também.
E não. E níveis baixos de capital humano são os principais fatores que explicam o pequeno crescimento e muito mais importantes que as taxas de investimento. No Brasil, inovação ainda é principal. Não pode esquecer que no Brasil, inovação... O que é inovação no Brasil? É criação de novas tecnologias da fronteira? Nós estamos muito longe de absorver a tecnologia que existe. Trata-se de absorver tecnologias já existentes. Então, eu diria até que para a gente chegar no problema da renda média, nós temos que avançar bastante. Uma comparação interessante desse trabalho aqui é o Brasil com da Europa do Leste. Europa do Leste, que começaram, logo depois do desmonte da União Soviética, uma situação inferior à do Brasil. E que aceleraram extraordinariamente o crescimento, estão muito adiante hoje. Que não. Exatamente o que se identifica ali é vários desses componentes que aumentam a PTF. Isso aqui é uma simulaçãozinha, que também aparece no trabalho do Banco Mundial, para destacar a importância da TFP, da produtividade total de fatores. Essa linha abaixo é a linha básica, em azul é o degrau da taxa de investimento, passando para 21,5, os atuais 18, enfim, para 21,5, e aqui se a TFP, em vez de crescer meio, crescesse 2,5, que poderia sustentar, com a mesma taxa de investimento, um crescimento da ordem de 4,2% ao ano. Quer dizer, isso faz uma enorme diferença. Isso aqui mostra, só para completar este quadro, a estimativa feita também nesse mesmo trabalho, qual é a contribuição de cada um dos componentes para o crescimento. Isso aqui é um período mais recente, de 96 a 2015. Então, no Brasil, você tem o estoque de capital, que é azul mais escuro, azul um pouquinho mais claro, é trabalho, essa parte meia verde claro é capital humano por trabalhador, e essa outra parte em laranja é total fator produtivo, produtividade total de fatores. E comparando com Peru, China, Índia e Malásia. Então, você vê aqui que tem um diferencial muito significativo. Tudo bem, a taxa de investimento também ela está entre as mais baixas da lista, nem a mais baixa. Você vê que ela praticamente empata com o Peru, não sei o que mais. O grande diferencial é o crescimento da produtividade total de fatores. Bem, mas não pode esquecer também um detalhe. Esses estudos todos registram essa questão da PTF e tal, produtividade total de fatores, mas não pode esquecer alguns pontos que eu insisto em colocar aqui, tá certo? Como é que você incorpora a tecnologia no processo produtivo? O Homer, lá atrás, já tinha chamado a atenção para esse fato, tá certo? Não? Esses investimentos incorporam inovações tecnológicas no processo produtivo. Lógico, você tem várias outras inovações que podem estar na gestão, podem estar em várias coisas, mas do ponto de vista, especialmente na indústria e no sistema, você tem realmente a incorporação da inovação tecnológica, acontece no processo de investir. E as empresas investem porque supõem que vão ganhar mais dinheiro, competitividade e tal. Você tem o problema de investimento em infraestrutura, que aumenta a produtividade da economia como um todo. Isso não aparece na firma, mas aparece no conjunto, né? Custos de logística, enfim, tudo aquilo que vocês possam imaginar. E investimento em capital humano, pesquisa e tecnologia é a mesma coisa. Não? Muito bom. Agora, uma coisa, em toda essa discussão, me pareceu interessante incorporar aqui uma certa evolução das ideias sobre crescimento, crescimento inclusivo, inovação, em que o que remete à nossa visão, fala, escuta, mas se a gente sabe mais ou menos quais são os principais componentes e tal, você tem aí milhares de trabalhos de excelente qualidade, chamando a atenção de quais são os fatores que limitam a capacidade de crescer, afinal, qual é o problema? Então, na verdade, esses trabalhos todos, eu acho que a gente podia resumir, lógico, tem um destaque fantástico para a importância das instituições, mas, no fundo, o grande desafio é político. Eu não vou entrar em todo o detalhe aqui, alguns passos para acelerar o crescimento com inclusão e sustentabilidade são conhecidos. Primeiro, precisa ter uma visão de longo prazo. Nós precisamos admitir a ideia, resta saber se temos a opção, que o investimento privado e inovação são os pontos fundamentais. Né? Investimento privado tem que criar condições para ter investimento privado. Lógico. E você tem a questão de ter inovação. São as duas coisas fundamentais. Isso aqui comanda principalmente a taxa de investimento, isso aqui comanda aumento da PTF. Então, o que você precisa ter?
Estabilidade macroeconômica, consolidação fiscal, sustentabilidade da dívida, recuperação da poupança, do investimento infra, taxas de juros baixas, escala e inovação, com abertura gradual da economia, mais concorrência, educação, funcionalidade do sistema financeiro, reforma tributária, todo mundo está cansado de saber, ambiente de negócios, com segurança jurídica, burocracia, rede de proteção social, inclusão, desenvolvimento sustentável. E isso aqui é uma lista parcial, eventualmente até um pouco desorganizada, mais ou menos do que se imagina que precisa ser feito. Agora, o que eu gostaria de comentar é essa evolução recente das ideias sobre inovação, crescimento e instituições inclusivas, que ajudam a pensar um pouco o desafio brasileiro e saber como é que a gente caminha nisso. Então, é um pouco uma evolução de ideias, né? Uma ideia que está absolutamente fundamentada em toda a literatura, todos os analistas, é que a introdução de inovações constitui o principal processo de aumento da produtividade. Esse é o ponto. Agora, como é que isso acontece? O Schumpeter, em 1912, portanto, há 110 anos atrás, já tinha identificado que esse é um processo de destruição criativa, né? Então, à medida que você introduz inovações, é claro que isso aí ameaça as empresas que já existem. E há todo um processo de reação a isso, tá certo? Não? Então, você tem a primeira questão. A questão da acumulação do capital, nos modelos clássicos, neoclássicos de crescimento, você tem um processo relativamente automático, digamos, você tem a poupança, gera a poupança, investe, aumenta a renda, e a poupança, investe, e assim por diante. E o que, basicamente, o que o Arrow mostrou, chamou a atenção de que, na verdade, se você não tiver avanço tecnológico, não cresce, ou cresce muito pouco. Você caminha para a estagnação. Ele chamou a atenção que 80% do aumento da produtividade da economia americana, dos 40 anos, é progresso tecnológico. Por que não? Mas até não está muito claro como é que isso acontece. O Romer, entre outros, mas o Romer chamou muita atenção. Ele chama a atenção para o fato seguinte: olha, o investimento em inovação é endógeno. Não é que é um negócio que cai do céu, que acontece acidentalmente na área científica, nada disso. Isso acontece porque as empresas investem em inovações para ganhar competitividade e rentabilidade. A dinâmica envolve a decisão das empresas de incorporar inovações. Elas só fazem isso para ganhar dinheiro, para melhorar a competitividade. Não. Aí vem o trabalho do Hegel, esse 2020, The Power of Creative Destruction, que ele chama a atenção para o fato de que, na verdade, esse é o novo paradigma. Por que não? Inovação e difusão do conhecimento é a coração do processo de crescimento econômico. Depende de incentivos, proteção do direito de propriedade, e o processo é o processo que eles chamam de destruição criativa, retomando, no fundo, a ideia do Schumpeter. No fundo, o que acontece com as inovações tornam as anteriores obsoletas, né? Então, é natural e é observável que, com isso, cria-se um processo continuado, digamos assim, de um conflito. Empresas inovadoras, empresas estabelecidas, e o resultado desses últimos anos tem o quê? Tem ampliado desigualdades, com prejuízo para o meio ambiente, e o lobby forte para bloquear a concorrência das novas. Está aí toda essa guerra também das big techs e assim por diante. A conclusão, o Schumpeter, naquele tempo, era pessimista. Ele dizia, olha, é praticamente impossível evitar o bloqueio das empresas que existem às inovações. Já a conclusão do Hegel é mais otimista, né? É mais otimista. Com políticas adequadas, países podem melhorar sua competitividade e reforçar. Como? Tem que reforçar a concorrência, adotar instituições inclusivas, democratizar oportunidades. Aqui também é muito destacado, quem já viu, Why Nations Fail, é um trabalho também extraordinário. Aliás, um destaque para esses trabalhos que eu estou mencionando é que eles têm uma característica extraordinária. Eles têm muito mais números do que texto, ou seja, todos eles fundamentados em pesquisas históricas e quantitativas extremamente cuidadosas, tá certo? Então, tem um elemento substancial de evidência empírica dando suporte a essas observações. Então, você tem que direcionar as inovações em tecnologias verdes e, para viabilizar até politicamente, você tem que mitigar os efeitos negativos da destruição criativa. Como é que se faz isso? Flexibilizar a reestruturação de empresas e requalificar o pessoal. Na medida que você vai mudando a estrutura, você tem que requalificar. E tem uma coisa muito importante que frequentemente é deixado de lado em muitos desses trabalhos sobre crescimento econômico, que é a questão do papel do sistema financeiro.
Como nós sabemos, é através do sistema financeiro, do mercado de capitais, em que os recursos de poupança são realocados. A eficiência da alocação de recursos é absolutamente crucial para você poder realmente ter um desempenho elevado de produtividade, de incorporação de inovação e assim por diante. Então, isso aqui é um trabalho fantástico do Naguran e Zingales, Saving Capitalism from Capitalists, focando de novo aquela questão política. Em última análise, ele chama a atenção que os mercados financeiros são fundamentais para a difusão de oportunidade e luta contra a pobreza, quer dizer, são empresas menores, empresas pequenas, terem acesso, podem decolar. Nós estamos tendo visto até alguma coisa nessa direção do próprio mercado de ações brasileiros. Nós tivemos várias startups aí decolando, né? Algumas acima de $1 bilhão, depois de poucos anos, enfim, isso é fundamental. O processo de inovação envolve realmente, de modo extremamente significativo, como é que funciona o sistema financeiro e assim por diante, a incorporação de novas ideias. De novo, o que é o salvar o capitalismo dos capitalistas? Quando ele diz isso, é basicamente isso aqui. Empresas estabelecidas buscam travar inovações de concorrência. Qual é a proposta? Ações que tornem o mercado livre mais viáveis politicamente. Então, no fundo, este é o grande desafio. Como é que você convence a sociedade de que o mercado livre é mais viável? Por que não? Então, aumentar a taxa de investimento de concorrência, aumentar a produtividade, são desafios políticos. Eu só organizando um pouquinho, só para organizar um pouco as ideias, quais são os grandes desafios políticos que nós temos hoje? Então, tem vários, é claro, mas eu gostaria de focar duas questões. A questão do setor público, e dois, a questão da abertura da economia. Qual é a grande dificuldade da consolidação fiscal? Nós temos que chegar a recuperar a poupança e investimento no setor público. Vocês todos são testemunhas. Qual é a dificuldade enorme? Sem a reforma administrativa, uma dificuldade grande, aumentar a qualidade, eficiência e redução de custos. Não podemos esquecer que o setor público, entre carga tributária e dívida, comanda 40% do PIB. Se não aumenta a eficiência desse setor, você já sai com uma deficiência enorme, uma dificuldade enorme. E, é claro, boa parte desse negócio, o avanço da digitalização promete ganhos extraordinários. Está sendo feito alguma coisa, mas, como sempre, com uma velocidade baixa. Você tem a questão dos limites das isenções e incentivos fiscais. De novo, é a captura do Estado em função de benefícios de setores, de grupos, de regiões. O Fernando Holanda Barbosa, que acabou de soltar o livro dele, extremamente interessante, ele faz um levantamento cuidadoso de tudo isso. O nome não podia ser mais significativo. Flagelo da economia de privilégios Brasil 47-2020. Não? Então, isso aqui não precisa fazer um grande esforço de imaginação para descobrir que isso aqui tem desafios políticos enormes. Quer dizer, você sempre vai ter... Aliás, saiu no jornal hoje, estão querendo restabelecer o chamado quinquênio para todas as carreiras do setor público, que tinha sido liquidado em 2005 e parece que tem boa chance de ser aprovado. Quer dizer, nós estamos querendo engatar uma marcha ré aí convicta nessa boa parte dessas questões. A outra questão é a abertura da economia. É evidente que a indústria instalada com altos níveis de proteção defende a permanência. Isso é natural. Qual é o problema? Você tem que economias de escala, alto custo de capital, o chamado custo Brasil e tributação, acaba concentrando o foco no mercado doméstico. Uma constatação óbvia, nós temos aqui no Brasil algumas das maiores e mais bem-sucedidas multinacionais do mundo. Por que elas vêm para cá olhando só para o mercado doméstico? Eu acho que é uma pergunta que precisa ser respondida, por que não? Será que elas teriam condição? Uma ou outra, às vezes, consegue ter uma janelinha de oportunidade. Eu era até para colocar na apresentação, acabei não achando na última hora, tem uma comparação do custo do Toyota Corolla. O mesmo produto, produzido no Brasil e no Canadá. Incidentalmente, não é um exemplo de indústria fundada em baixos custos de mão de obra, ok? Não? O Corolla brasileiro, nesse trabalho, é um trabalho do Banco Mundial. É 75% mais caro que o Corolla no Canadá. E tem um ponto, o produto é idêntico. Tem duas diferenças significativas. A primeira é a escala. A escala da Toyota no Brasil, se não me engano, é 170 mil veículos, lá é quase 600 mil. Okay? E tem a porcentagem de componentes importados, que é muito maior lá. Então, isso aqui fica difícil, você não consegue exportar mesmo. Né? Então, você tem abertura. Então, você tem essa dificuldade toda. Você tem a própria tributação, não pode esquecer. Nós gostamos muito de tributar exportações, como vocês sabem, okay? Torna realmente inviável essa competição. Mas o resultado final, do ponto de vista de inovação, o que acontece? Você tem uma concorrência limitada no mercado doméstico.
E o duro é o seguinte, já faz alguns anos que todos os trabalhos sobre a indústria brasileira só mostram a desindustrialização precoce. Ora, fica difícil imaginar como é que uma indústria, vamos pensar um pouco ao lado de N e outras observações, de vez em quando me ocorre fazer algumas observações um pouco mais pé no chão. Uma indústria cujos componentes são indispensáveis, de alta tecnologia, não disponíveis, e para importar custa o dobro. Qual é a chance dessa empresa competir? Bom, outra observação interessante é que alguns dos grupos mais bem-sucedidos no Brasil, em vez de expandir no Brasil, para exportar, fizeram o quê? Expandiram com plantas nos Estados Unidos, outros países, na China, okay? São muito bem-sucedidos. Bom, aqui o Baixa, como vocês sabem, é um dos principais defensores da abertura. Ele tem uma proposta, um programa de abertura, que eu acho que está interessante mencionar. No fundo, ele diz assim, nós precisamos estimular a demanda por abertura e remover os impedimentos da reestruturação da oferta. É claro, se você abre, você vai reestruturar a oferta. Tem algumas empresas que não eram viáveis, que vão fechar, e tem empresas que adquirem uma capacidade extraordinária de competição no exterior. Então, vai mudar a estrutura produtiva. Então, a transição, esse recomenda um outro tipo de coisa. Tem que ser um processo gradual. Não há como, tá certo? Você tem que ter 4, 5 anos pela frente para ser um negócio gradual. E pré-anunciada, lógico, aqui ele está trazendo um pouco da lição do Plano Real. Não tem surpresa, não tem pacote misterioso, não tem nada. É pré-anunciado. Tem um programa, tem uma referência, todo mundo sabe para onde vai. Você tem que mitigar os custos da transição, né? Então, você tem que ampliar o seguro-desemprego para enfrentar esse negócio, programas de retreinamento, realocação de mão de obra, e também a questão das empresas, é claro, né? Promover mecanismos de reciprocidade comercial, abrindo os mercados, essa coisa toda, e também a questão do câmbio. Lógico, se você reduz tarifa, você vai ter, provavelmente, até um movimento natural de desvalorização cambial. É como se você substituísse uma parte da proteção tarifária por um câmbio mais valorizado. E a conclusão, no fundo, é essa aqui. Confrontação com interesses existentes é tão inevitável quanto necessária para permitir ao país retomar a trajetória de crescimento vigoroso. Não é mais ou menos isso, certo? Então, ao final deste capítulo da apresentação, eu chamo a atenção sobre esse fato, quer dizer, as questões fundamentais associadas ao aumento da produtividade estão muito amarradas à questão do setor público e à questão da abertura da economia. Em ambos os casos, o país se defronta. São processos de grande controvérsia, de grande oposição política, de grupos que já, evidentemente, se sentiriam prejudicados com avanços nessa direção, e que, de algum modo, em algum momento, isso vai ter que ser equacionado ou não, né? Ou então nós continuamos do jeito que está. É uma questão de opção da própria sociedade. Uma coisa, nesse último capítulo, é mais para chamar a atenção de alguns pontos que eu diria que são pontos positivos. São pontos positivos, realmente. São algumas pré-condições que já começaram a ser colocadas e que, eventualmente, com um pouco mais de sucesso político, digamos, naqueles arranjos, acho que criam uma perspectiva de superar de modo significativo aqueles produtos potencial. Então, são avanços regulatórios de infraestrutura e no sistema financeiro que podem ajudar a destravar investimentos. Nós já tínhamos visto, aqui chama atenção para esse ponto. Essa linha mais escura, essa linha aqui, um pouco mais clara, a de azul, é investimento em infraestrutura, em porcentagem do PIB. Então, você vê que aqui a diferença é dramática, né? Você vê aqui no período de 47 em diante, e até o fim da década de 70, você chegou a bater 8% de investimento em infraestrutura. Tirando esse excepcional, você tem uma média mais ou menos de 5% aqui, 5% do PIB. Coisa veio escorregando, 80 tal, e agora está em torno de 1,8%, né? 1,8% de investimento em infraestrutura. Então, uma coisa dramática. Como já ficou claro lá atrás, não está investindo nem para cobrir a depreciação. Muito bem. É claro que qualquer comparação internacional mostra que o Brasil investe em infraestrutura muito menos do que esses países. Muitos deles são nossos pares, digamos assim. Né? Então, você tem aqui coisas que vão de 5%, 6%, 15%, 10%, 13%, 7% em vários períodos. O Brasil já investiu 6,3%, na média 70, 80%, está em 2,2%. Essa aqui é uma média, né? Já conseguimos baixar um pouquinho para 1,8%. Então, qual é a possibilidade, o potencial de crescer investimento em infraestrutura? A Abdib acha que teria que botar 4,15% do PIB durante pelo menos uma década.
O Fritz Schack, que é um dos caras que mais estudam infraestrutura no Brasil, acham, e veja, não é para correr para cima, não, boa parte é para tirar o atraso, é 4,5% do PIB de 2020 até 2032. O potencial, lógico, quando você tem uma deficiência dramática de infraestrutura, lógico, nem todo projeto de infraestrutura é financiável pelo setor privado, mas uma parcela grande é. Apenas para ter uma ideia, entre 2019 e 2021, estive levantando aí, teve 115 leilões, com promessa de 650 bilhões de investimentos. Isso é lógico, ao longo de 5, 10, 20 anos, ok? Mas 650 bilhões de investimentos continua sendo um número respeitável, é mais cerca de 10% do PIB. E tinha uma previsão para chegar até deste ano de 1 trilhão. Você tem um impacto de curto e médio prazo, de renda, emprego, ancoragem, expectativa de crescimento, que, aliás, é um ponto importante. Um ponto importante, nos modelinhos de investimento que nós fizemos no SEMEC, uma variável extremamente importante é a expectativa de crescimento do PIB 3 anos adiante. Ok? Nós vamos falar sobre isso. E você tem uma extensa cadeia de oferta na indústria, e no médio e longo prazo tem aumento de produtividade e redução de custos. Então, na verdade, a infraestrutura é uma grande oportunidade, tá certo? E, é claro, sem chamar atenção, temos que chamar atenção ainda para, contudo, enorme liquidez no mercado internacional, ainda com muito dinheiro a taxa zero, que não? Então, você tendo uma condição interna, segurança jurídica, projetos de boa qualidade, você pode fazer uma alavancagem forte. Uma coisa importante a enxergar, sem entrar no detalhe, queria chamar a atenção para o fato de que, nos últimos 3 anos, o investimento privado está respondendo por 75% do investimento em infraestrutura. E uma boa parte dele, inclusive, com financiamento de debêntures de infraestrutura no mercado de capitais. Esses avanços também, do ponto de vista institucional, foram muito importantes. Você tem agências reguladoras, em 2019, a nova lei, novo marco legal de saneamento, que destravou o investimento em saneamento no Brasil inteiro, aliás, com uma atuação extraordinária do BNDES, de estruturação de projetos. Você tem a nova lei do gás, você tem esse programa de autorização ferroviárias, que é uma coisa curiosa. Quer dizer, nós atrasamos décadas o investimento em ferrovias, e depois dessa criação aqui em 2021, o Ministério da Infraestrutura recebeu 76 requerimentos para fazer ferrovia, uma perspectiva de 224 bilhões de investimentos. Não é num único ano, evidentemente, mas é uma coisa, a resposta foi extraordinária. E você tem um avanço extraordinário, muito importante no mercado de capitais. Você tem debêntures de infraestrutura, recursos externos, é aquilo que eu já comentei, ok? Não? E você tem uma atuação também de primeira ordem no BNDES com a estruturação de projetos e participação de financiamento no mercado de capitais, não é com recursos do Tesouro, é no mercado de capitais. Isso aqui é o lado do sistema financeiro. Escuta, será que nós melhoramos nesse negócio? Será que não estamos dependendo de criar de novo ou reforçar de novo um banco estatal com dinheiro do Tesouro, com juros subsidiados, para poder financiar investimentos? Vai ver que a única saída, eu acho que não temos saída, é um equívoco. É só olhar os números. Veja o que aconteceu nos últimos anos. Isto aqui é uma estimativa que nós fizemos, a linha preta, do desembolso, do fluxo de recursos de médio e longo prazo. Basicamente, 2 fontes, mercado de capitais, doméstico e BNDES. A linha azul clara é BNDES e a linha vermelha é mercado de capitais. Veja, eu estou pegando aqui mercado de capitais. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que, é lógico, a partir de 2014, 15, acabou o dinheiro do Tesouro, acabou o programa, virou a política, desabou. O BNDES veio de desembolsos de quase 200 bilhões para alguma coisa como 57. No lado do mercado de capitais, que estava em 96, 85, chegou em 286. Então, você vê que o volume de recursos de financiamento de longo prazo, hoje, já é maior do que o pico anterior. Lógico, isso aqui são valores nominais e tal, mas mostra, de qualquer modo, que o mercado de capitais avançou. Isso atende todo mundo? Não atende todo mundo. Tem um tamanho mínimo de emissões, tamanho mínimo de empresa que entra no mercado. Mas as empresas que têm acesso ao mercado de capitais, eu diria que estão muito bem encaminhadas nesse período, criando-se, inclusive, uma condição de competição do mercado em relação a essas empresas. Outra coisa muito importante é que o BNDES ajustou a sua estratégia, focando como prioridade micro, pequena e média empresa. Então, isso aqui mostra que antes era basicamente voltado 70% mais ou menos para empresas grandes,
e que poderiam estar se financiando, é claro, no mercado de capitais, no mercado internacional, e que agora isso aqui veio para metade, mais ou menos. Então, isso aqui, micro, pequena e média empresa, já veio para metade no BNDES. Outra coisa muito importante, que também tem pouco, é mais discutido no mercado financeiro, não pode esquecer que essas inovações regulatórias lideradas pelo Banco Central estão promovendo uma verdadeira revolução de como as empresas se financiam. Qual é o milagre aí? O milagre é basicamente reduzir os problemas de informação, de assimetria de informações, melhorando dramaticamente a qualidade e a quantidade de informações de avaliação de risco de crédito, facilitando extraordinariamente a digitalização, as fintechs financeiras, bancos digitais, não sei o que mais. E, por último, não pode esquecer, você tem o aumento da concorrência. Então, o que nos torna ter uma expectativa otimista do resultado é que você, aumentando a competição nesse mercado, você vai garantir que uma parcela grande das vantagens de você reduzir a assimetria de informação, reduzir o risco de crédito e reduzir o custo operacional vão ser transmitidas para o tomador do empréstimo em função do aumento de concorrência. Antes que eu me esqueça, a participação dos maiores bancos já caiu de modo extremamente significativo nesses últimos anos. Hoje eles já representam alguma coisa como 2/3, representavam mais de 80%. Então, aqui quais são? Eu não vou entrar em detalhe, claro. Você tem um cadastro positivo, começou a funcionar, Open Banking, várias etapas já foram implantadas, duplicata eletrônica, que é uma revolução, e bancos digitais, né? Então, você tem isso tudo. Muitos já estão implantados e funcionando, outros estão em processo de implantação, e a perspectiva realmente é uma melhoria muito grande em matéria de redução do risco de crédito, redução de custos operacionais, aumento da concorrência e, finalmente, resulta em menor custo do crédito. Trazendo a coisa um pouquinho para os nossos dias, o que acontece quais são os principais fatores que demandam, que condicionam a decisão de investir? Como vocês sabem, no SEMEC nós trabalhamos sistematicamente com uma consolidação de todas as demonstrações financeiras das empresas abertas desde 2005 até hoje. Isso aqui, então, esse modelinho que eu me referi, tem duas variáveis praticamente comandando a decisão de investir das empresas. É lógico, tem várias outras, mas tem duas, apareceram fortemente. Uma é a relação da taxa de retorno do capital investido em relação ao custo médio do capital, que é óbvia. A empresa investe na medida em que ela tem a expectativa de que a taxa de retorno desse capital tomado próprio ou de empréstimo seja maior do que o seu custo. E você tem o outro componente, é a expectativa de crescimento da demanda, que está resumida aqui, uma expectativa de crescimento do PIB em 3 anos. Então, você vê que, nesse contexto aqui, nós estamos num momento em que a expectativa de crescimento médio dos próximos 3 anos é a menor desde 2006. Não é pouco, né? Não é pouco. Está certo? 1,35%. Você vê que ela está correndo até abaixo daquele crescimento chamado crescimento potencial, não sei o que mais, que ainda não, a gente estaria caminhando para tentar estimular no potencial nos próximos anos. Outro componente importante, então isso aqui é um investimento bruto dessas empresas abertas. Tem todos aqueles problemas, tem valores nominais e tal, mas de qualquer modo, você vê que a partir, saindo de 2020, que chegou no mínimo, tínhamos iniciado um processo de recuperação aqui, 2016, chegou a 5% do PIB, o número que chegou perto até 2015 e tal, desabou, evidentemente, em 2020, e agora retomou mais ou menos no mesmo nível de 2019, tá certo? Então, é uma sinalização positiva. Agora, será que esse aumento aqui tem alguma condição de permanência? Como é que a gente consegue ter uma indicação? Uma indicação, bom, isso aqui é o outro lado. Veja o que aconteceu com a taxa de retorno do capital versus a taxa de retorno, que é o preto, versus o custo médio ponderado do capital. Veja, durante todo esse período aqui, a partir de 2012, essa taxa média de retorno das empresas abertas correu por baixo do custo de capital. Não é muito milagre descobrir que a taxa de investimento andou em queda nesse período. Por que não? Aqui, a partir de 2018, ela chega muito perto, né? Então, aqui já se começa a ter já aquela reação do investimento, com exceção de 2020, é claro. E nos 12 meses terminados no terceiro trimestre, você tem uma taxa de retorno excepcionalmente elevada comparativamente ao custo de capital. Você pegou a menor taxa de juros da história recente, a Selic a 2%, e você tem uma taxa de retorno lá em cima. Claro, vai ser muito difícil, isso aqui foi muito beneficiado, como a gente sabe, a própria taxa de câmbio,
e fazendo com que os preços corressem muito acima dos custos unitários de trabalho. Então, você teve um aumento de margens, tal. Isso não é sustentável. Mas, de qualquer modo, isso é uma das razões. Agora, é aquela pergunta, será que tem alguma indicação que as empresas vão manter investimentos? Olha, a principal indicação, que eu imagino que seja, é como é que elas fazem a retenção de lucros. Você sabe que, pela lei das SA, o sujeito não pode reter lucro porque gosta. Ele pode reter lucro até para reduzir a alavancagem, que no caso não é o caso, porque essas empresas aí estão com uma alavancagem, com uma situação de alavancagem muito confortável. Mas você vê que o volume de lucros retidos em relação ao PIB, 3,7%, é o maior desde 2010. É o maior desde 2010. Bem, não. E, tão importante quanto isso, é o payout. Qual é a parcela de lucros que eles retiveram? Qual é a parcela de lucros que eles distribuíram? Distribuíram 32%. É a menor taxa de distribuição de dividendos. O que isso quer dizer? A empresa não pode reter lucros simplesmente porque acha bonito. Ela tem que indicar com clareza o que ela vai fazer com esse dinheiro e, particularmente, onde ela vai investir e se vai investir. E a indicação é favorável, é o curtíssimo prazo. Então, essa no fim é lógico, em guerra da Ucrânia, incerteza, ano eleitoral, nada garante que outra coisa não é sustentável, aquela vantagem extraordinária, os juros estão subindo, tá? Mas, enfim, a sinalização das empresas é positiva. Mas são as principais conclusões. Não vou estender isso aqui, nós já examinamos isso aqui bastante. A P dinamiza após 80, a PTF cresce muito pouco, você tem queda da taxa de investimento, ambiente negativo para investimento privado, queda do investimento público, economia fechada, tributação disfuncional e assim por diante. Mercado interno sem escala e assim por diante. E é surpreendente que o desempenho fosse muito diferente do que foi. O crescimento potencial, já comentamos, realmente ele é muito baixo, não vai permitir equacionar os problemas sociais, vão continuar gravíssimos e dificulta até o ajuste fiscal. Vai ter que fazer superávit primário para sempre. Por que não? O desafio é político, nós já constatamos. Aqueles dois focos. Você tem que ter uma reforma do setor público e precisa abrir a economia para despachar a questão da inovação, aumento de produtividade. Nos dois casos, você tem realmente um desafio político grande. E, lógico, isso envolve mudanças, envolve contrariar interesses, e que, eventualmente, do ponto de vista de cada um deles, é legítimo, e no processo político vai ter que encontrar um caminho para realmente, de algum modo, você caminhar nessas direções. E tem essa última parte, que, apesar de todos os problemas, nós tivemos avanços muito significativos institucionais, eu esqueci até de mencionar a lei de falências e assim por diante, tudo isso, pontos muito favoráveis. E no caso da infraestrutura, especialmente, as sinalizações são muito positivas e não são esperanças. O resultado das iniciativas já tomadas de concessões mostram, além das novidades que surgiram de marcos regulatórios, mostram que você tem um potencial enorme de crescimento. Isso é uma coisa que pode caminhar, ainda que todo aquele conjunto tenha ainda dificuldades de caminhar, certo? Particularmente nessa questão da infraestrutura, ela não está tão dependente da abertura do que, eventualmente, se teria com relação a outros setores industriais. Então, é basicamente isso. Eu convidaria agora o Simão para fazer os seus comentários da apresentação. Então, deixa eu apresentar uma avaliação sobre o PowerPoint do Roca. Como vocês viram, o Roca tem uma compulsão muito grande quando pega um assunto, né, de destrinchá-lo em todos os detalhes. E eu fiz o papel contrário. Em vez de ser muito enciclopédico, abrangente, eu tentei, lendo duas versões que o Roca me mandou ontem, tirar os pontos fundamentais da análise dele, dado a minha experiência, a minha visão do problema, o que adicionalmente eu posso colocar na discussão. Os grandes destaques que eu vi na apresentação do Roca são um diagnóstico que não difere, acho que de uma maneira unânime por todos os analistas. O desempenho da economia brasileira foi muito modesto. Nos últimos 40 anos, com várias facetas, ele tenta explicar isso daí com
óbvio, não tem uma explicação tão trivial, né? Mas, de qualquer forma, eu não gosto de usar a armadilha da renda média, porque eu acho que não é bem o caso, mas na situação atual de um crescimento da renda total, do PIB total, não do PIB per capita, que é menos da metade do que 2%, tá? O país está fadado a ter um país que já chegou a ser, em torno de 1980, um país de classe média, voltar a ser um país pobre. Tá? Com esse crescimento, esse contingente da população não se inclui em nível de bem-estar razoável, e sem crescimento é impossível aquilo que o próprio Roca, como outros economistas, chamam a atenção, que o governo tem um papel importante de investimento em infraestrutura e em educação, e controlar a despesa é impossível, porque o governo ele já, vamos dizer, desidratou de tal forma o seu investimento e tem despesas obrigatórias que ele não tem condição, através de controle de despesa, gerar recursos para investimento. Tem que vir, através do aumento de renda, do aumento da arrecadação, aí sim, controlar muito para não virar gasto corrente e investir nos setores que eu já comentei, que o Roca comentou também, inclusive uma parte de saneamento é fundamental, saúde, saneamento, educação, é fundamental para melhorar a condição de vida do brasileiro. O Roca enfatizou muito isso daí, que o grande desafio é político e, sem dúvida alguma, não existe problema econômico sozinho. Tá? A economia está dentro de um ambiente político dominante, tá? E quem toma as decisões não é o economista, é o governo em todas as suas esferas. Como existem grupos de interesses, os rent seekers da Anne Kruger ou do Bhagwati, eles têm um poder muito grande de convencer tanto o executivo como o legislativo de que uma abertura seria prejudicial, entre aspas, para o país e tem que manter o país fechado e também não avançarem em outras reformas que possam prejudicar os grupos prejudicados, os grupos privilegiados, quer no setor público, quer no setor privado. Tá? Existe uma parcela de emprego no setor público com remuneração absolutamente desproporcional ao que se vê em países desenvolvidos, particularmente no judiciário, e, em segundo lugar, no legislativo e muito menos no executivo. Tá? Então, é essa barreira política que trava mudanças mais rápidas no Brasil para sair desse problema de baixo crescimento. Por outro lado, eu diria que a posição do Roca ou dos economistas é meio bipolar. Bipolar no seguinte sentido: de um lado, você diz o seguinte, é muito difícil fazer a reforma por causa de restrições políticas. Do outro lado, você fala o seguinte, olha, mas estão tendo reformas. No governo Temer, foi criado um programa de parcerias em 1996, está sendo muito bem sucedido, né, na concessão de serviços públicos, com o aparecimento de novos investimentos em setores. Então, eu acho que tem aqui, eu acho que uma avaliação mais adequada, você tem barreiras e tem, por outro lado, conseguido bypassar, encontrar caminhos sem criar grandes conflitos políticos, onde se avança no investimento público, mas particularmente nas concessões para investimento do setor privado. Então, está tendo uma recuperação que não é aquilo que a gente gostaria de ter, precisaria ter muito mais, mas nós já temos um caminho em andamento que pode acelerar um pouco o crescimento. Como
todo analista aqui no Brasil que consegue identificar os grandes entraves, a abertura, e eu faço as palavras do Roca com um outro jargão, né? A abertura da economia, eu sempre tenho chamado, nas últimas décadas, a mãe de todas as reformas. É ela que possibilita o acesso a novas tecnologias, a insumos, a preços competitivos. O Roca, antes de começar a exposição dele, a gente estava conversando, e ele estava chamando a atenção num caso perto dele, na família, em que a importação de um componente de alta produtividade que era feito por uma empresa, o preço dobrava. Quer dizer, como é que você pode ser competitivo quando aquilo que você quer ter um supplier internacional é barrado por exigências burocráticas, por impostos, por atrasos, por não dizer por corrupção. Se você não pagar por fora, você não consegue importar. Portanto, o sistema é ruim, teria que ser um sistema automático, né, que estimulasse o investimento do setor privado. O Brasil não tem nada de errado que as empresas que estão aqui, nacionais ou multinacionais, não poderiam ter uma produtividade maior dos fatores. A mesma empresa que está aqui produzindo um carro japonês, ela está no Canadá, que foi um exemplo que o Roca mencionou. Além disso, eu mencionaria uma coisa que se fez com uma outra empresa, não japonesa, uma francesa, a Renault, quando o presidente, que tinha nacionalidade brasileira, o Bosch, né, perguntaram para ele, por que os carros que você produz aqui, eles são caros e ruins? Ele falou, deixa eu importar os componentes que eu compro na França, no mercado internacional, que eu produzo um carro barato e bom para vocês. Mas se você me mandar comprar porcaria aqui dentro, eu monto um carro ruim. Portanto, isso é fundamental. Programas de investimento de infraestrutura, onde, com uma pequena retomada do crescimento, os recursos adicionais que afluírem ao setor público vão para investimento e infraestrutura, tá? Mas as reformas que estão em andamento no sistema financeiro, a visão do Roca é que isso pode destravar, e eu concordo integralmente com o investimento privado. Tá? Mais ainda, eu gostaria agora de acrescentar à análise do Roca algo que eu não sei se pretensiosamente eu dei um título pomposo. O elo perdido em 1980. O elo perdido é a indústria. Até 1980, a indústria ela tinha acesso a insumos competitivos, tinha programas para isso, a exportação de manufaturados era importante, e a partir de 1980, com taxa de juros alta e taxa de câmbio baixa, a indústria ela foi gradualmente perdendo importância aqui no Brasil. Eu não quis misturar dados estatísticos do IBGE. O IBGE ele está usando a metodologia de contas nacionais 5 da ONU, mas ele só voltou, ele não voltou até 47 ou 45, ele parou nos anos 90. Então, eu não tenho como apresentar para vocês o que era a indústria de transformação antes de 90, porque o definhamento, a perda da importância da indústria no Brasil já começa nos anos 80, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o primeiro dado que existe nas contas nacionais do Brasil, se vocês pegarem lá, tá com todos os números lá, em 1995,
a indústria de transformação ela representava 14,5% do PIB, não a preços básicos, a preço de mercado. Eu peguei com impostos e tudo, e caiu para 9,65% nesse período. O último dado completo é o ano de 2021, ou seja, a indústria de transformação, porque eu não vou pegar mineração, energia elétrica, eu peguei o miolo mesmo, onde você tem ganhos de produtividade, absorção de mão de obra, se crescer bastante, e a indústria de transformação. Ora, houve uma redução de 34,5% em 25 anos, mas um pouco ela vai sumir definitivamente. Então, eu acho que aí talvez não tenha tido uma especificação maior de que um motor do crescimento é lá. Eu vou voltar para 1960, né? Na época que eu fazia faculdade, no comecinho dos anos 60, e que a gente estudava na teoria do desenvolvimento econômico o modelo de Lewis, que você tem uma economia dual, e esse é um ponto que eu quero trazer de novo. Eu acho que a economia brasileira, desde o pau-brasil até agora, com exportação de minério de ferro e soja, é uma economia dual. O setor de alta produtividade, exportador, é de commodities. O setor de commodities, ele é menos vulnerável à taxa de câmbio por uma razão muito simples. Se o mercado mundial for muito demandante de commodities, você vai ter melhora nas relações de troca. E eu vou mostrar esse número para vocês daqui a pouquinho. Então, isso que eu acabei de falar está aqui, o câmbio é impressionante a partir de 80, exatamente quando a indústria está perdendo, começando a perder participação, né? Como de uma maneira sistemática houve uma melhora de relação de troca. A explicação fundamental é China. A China está cheia de chinês, tem indústria, mas ela não tem recursos naturais. Tá? Então, ela tem uma voracidade com seu crescimento, que era muito alto no passado, hoje já não é tanto. A China está se voltando mais para o setor de serviços, que não depende tanto de commodities, de agronegócio e mineração. Eles não têm minério de ferro quase, eles não têm cobre, eles não têm alumínio. Ora, então, eu mostro isso para o caso brasileiro, mas se vocês olharem para os outros países que exportam commodities de agronegócio e mineração, como a África não está num boom de crescimento muito parecido com o do Brasil. Né? Por quê? Por causa da China, por causa da melhora das relações de troca. Então, o câmbio não foi tão importante. Óbvio, o câmbio sempre é importante, mas não foi decisivo para o setor de commodities. Eu diria o seguinte, se a gente repensar uma estratégia de crescimento daqui para frente, se não tiver um setor industrial moderno que absorva mão de obra no mercado formal, dificilmente a gente sai desse crescimento modesto, porque a mineração ela usa só máquina. O setor agrícola hoje é só coletadeira, trator. Tem GPS, tem coisas desse tipo, você vai ter um técnico em computação, né, na agricultura e não vai ter quase ninguém trabalhando. Então tem que ser o setor de serviços. Ele pode pegar uma parte com uma produtividade maior, uma grande produtividade é mão de obra informal, com remuneração baixa. É isso que aconteceu no Brasil. Então, eu colocaria na discussão, e eu gostaria de ouvir a reação do Roca e dos demais, que o país, há quase 500 anos, é um país dual. Feito isso, deixa eu mostrar para vocês, empiricamente, os 3 tombos da taxa de câmbio no período que a gente aproximadamente está olhando. Eu não tenho o período completo, porque o Banco Central começou a divulgar a estimativa de taxa de câmbio efetiva real, mais para frente, não tinha em 1980. Tá? Então, esse é o câmbio real no Brasil desde 88. Por quê? 88, porque é isso que tem no Banco Central. Tá? E os tombos são Plano Real 1. Aqui, ó. Tá? Você tem um tombo na taxa de câmbio fenomenal. Tá? O boom de commodities,
que o Lula aproveitou fantasticamente, porque o câmbio apreciado é ruim para a indústria, mas é bom para o cidadão comum, que ele pode fazer compra em Miami. É bom para o importador, que compra a máquina muito mais barata. E a última foi depois da saída da Dilma. Então, você tem 3 períodos importantes da taxa de câmbio real baixa, né, que, obviamente, abriu o país muito mais para importação, como eu acabei de falar, e desestimulou a exportação. Eu vou mostrar isso com um número para vocês. Obrigado. Juro real, nominal, hoje só tem um país com uma taxa de juros nominal maior que a nossa, a Rússia. Mas eu diria o seguinte, o maior juro real do planeta Terra está aqui, 80% do déficit primário desde os anos 80 para pagamento de juros, acabou com a capacidade de investimento, foi para pagar juros, fez transferência de renda inadequada, aqui no caso brasileiro. Mesmo agora, nós estamos com uma taxa de juros estratosférica, porque isso é taxa de juro real. Eu pego o swap de um ano na BMF e desconto a inflação futuro, então eu sei a taxa de juro real que o mercado espera para daqui a um ano, porque eu parei isso aqui faz 2, 3 dias, eu atualizei para apresentar aqui no seminário. Desindustrialização. Eu fiz o seguinte, em azul é o mercado interno de varejo. Isso é 65% do PIB, igual a 100 em janeiro de 2002. Foi para 200. Dobrou o tamanho do mercado de varejo no Brasil. Indústria de transformação, 100. Hoje, 106,4. Nada, peanuts. Isso daqui é câmbio, é China tomando o mercado interno. Eu estou usando aqui um celular made in China, estou num desktop de marca Dell, made in China, e assim sucessivamente. Então, a indústria foi para o saco. Exportação de produtos básicos, fazendo 99 igual a 100, quando mudou o regime cambial, quantum, isso não tem nada a ver com o preço, 442% aumento do quanto de exportação de commodities. Aqui vai desde soja, passa por carne e assim sucessivamente. Manufaturado, nem dobrou. Aqui foi multiplicado por 5 vezes a quantidade, tá? Sendo que, a partir de meados da primeira década desse século, era 120 o índice de quantidade, hoje ele está em 90, está caindo. E não adianta dar câmbio, porque esse produto ele não é competitivo. O Roca, de uma maneira muito adequada, chamou a atenção que a gente, para levantar esse investimento aqui, okay, precisa fazer investimento em infraestrutura, tem que fazer concessões, tem investimento público, investimento privado. Isso está bastante conhecido, eu acho que não tem muita coisa de discussão aqui. Só para reforçar aquilo que eu estou chamando a atenção, gente, olha o que a gente vende no mercado mundial. Eu peguei os 20 produtos mais importantes exportados pelo Brasil. Eles dão 70% do valor, não da quantidade. O item 17 é o primeiro item que aparece de manufaturado. Nada. Okay? Sumiu. E aquilo que eu tinha comentado, olha as relações de troca do Brasil, do comecinho dos anos 80, mas só de brincadeirinha aí, eu ajustei uma tendência exponencial aqui. Está muito próximo uma reta, tá? Mas tem pequenos desvios, mas veja o seguinte, o índice estava em 70, foi parar em 110, vai arredondando. Isso é P de X dividido por P de M, né? Tudo que a gente exporta, o que a gente exporta? Commodities. Pronto, Zeca, cumpri, eu acho que eu consegui cumprir o que você pediu. Professor André, por favor, pode colocar suas observações. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da redução da indústria no Brasil. Se você tem, de um lado, como ocorreu no Brasil, um grande aumento na produção e na exportação de bens agrícolas, você vai o câmbio, você tem que importar alguma coisa dentro de um equilíbrio do câmbio. Você vai importar o bem industrial, você não vai importar mais commodities.
serviço não se importa. Então, o saldo, pelo menos eu entendo, como você vai recuperar o que ocorreu foi natural. Se começa a exportar uma coisa, você tem que importar outra. Não dá para ficar só exportando sem importar. Então, dentro da mecânica, você vai exportar o que é mais produtivo e importar o que é menos produtivo. Isso desde o tempo do Davi Ricardo. Então, eu não entendo como que você podia resolver essa questão na economia brasileira, recuperar a nossa indústria, que talvez seja importante. Essa pergunta rápida e objetiva. Eu vou ser bem sumário, André. É muito simples. Você não importa mais. Se você importar mais, deprecia o câmbio. Mas não deixam os setores importarem. Né? Então, você tem que gradualmente... Olha, pega a lâmina do Roca, que a resposta está lá, quando ele cita o trabalho do Baixa, tá certo? Você tem que abrir para importação. O câmbio é baixo porque você não vai no mercado cambial para comprar dólar, porque ou tem entrave administrativo, não deixam você importar, ou a tarifa de importação é muito elevada, ou os riscos administrativos envolvidos na importação podem dificultar o processo. Então, o Baixa, ele diz o seguinte, olha, gradualmente, nada é feito de sopetão, isso tem que ser aprovado pelo Congresso, porque mexer em imposto não tem saída, tem que passar pelo Congresso. Nos próximos 4, 5 anos, nós vamos reduzir a alíquota de importação de bens de capital de 25% para 3%. Aí, quem está aqui, em vez de comprar uma máquina aqui, tá certo? Vai buscar, se é melhor estar na Coreia, está na Itália, ele vai buscar lá. Então, eu diria que o caminho seria esse, não é aquilo que a gente conhece da experiência internacional de muitos países. Não se faz uma abertura à la Argentina, tá certo? Que de uma hora para outra você abre para importação com câmbio baixo, né, e destrói a indústria. Ok. Roca, por favor. Não, primeiro, evidentemente, gostaria de cumprimentar o Simão pela qualidade dos comentários, pela atenção que ele fez em relação àquela que eu fiz a apresentação. Eu acho que foi um destaque extremamente relevante. Eu acho que esse processo de valorização cambial que nós acertamos e que nós visualizamos, frequentemente usando o câmbio como uma ferramenta de segurar a inflação, como é que faz isso? Faz isso, basicamente, puxando a taxa de juros também. Tá certo? Puxando a taxa de juros. É o que nós temos visto aí. Você vê o que está acontecendo agora, tem várias outras questões, tá vendo? O câmbio chegando praticamente a 4,80, tá certo? Nesses últimos dias, que é um diferencial fantástico entre a taxa de juros doméstica e a taxa externa. Essa dinâmica dos primários é extremamente relevante, é claro. À medida que você tem ganhos de relações de troca, isso acaba implicando, estando extremamente fortemente correlacionado com a apreciação cambial. E é lógico que a indústria sofreu extraordinariamente nesse período. Inclusive, veja, uma coisa interessante, aquele que no final da apresentação, que eu mostrei um forte aumento da taxa de retorno da indústria, das empresas, mesmo 70%, 80% das empresas de capital aberto são industriais. Como é que um componente extremamente relevante desse aumento de retorno foi o aumento de margens, permitido exatamente pela desvalorização cambial, câmbio chegando a 5,50, 5,60, etc., um crescimento extraordinário da taxa de câmbio vis-à-vis o custo unitário do trabalho, que ia ser muito pouco. Isso aumentou as margens. É lógico, o que o Simão está chamando a atenção, corretamente, é que lá atrás você teve, com períodos muito longos, exatamente o inverso. Exatamente o inverso. Quer dizer, ganhos de relações de troca, induzindo uma valorização cambial e reforçada também, em determinados períodos, por uma política em que se buscava, através do câmbio, o controle da inflação. Eu acho que foi um complemento extremamente relevante a tudo aquilo que foi dito. Muito obrigado. Agora o Daniel Colombo, por favor, suas observações. Obrigado, professor. Daniel Colombo, Universidade Federal de Goiás. Professor Roca, parabéns pela apresentação. Eu queria tirar uma dúvida ou tentar obter um esclarecimento do senhor. Se eu entendi bem o seu argumento, o senhor começa a sua exposição destacando uma série de questões relacionadas ou relevantes para o investimento, para o crescimento, e entre elas o senhor cita a inovação, o senhor cita inclusive o Schumpeter, o senhor cita o antigo argumento de 80% do crescimento ser derivado do desenvolvimento tecnológico,
e depois o senhor utiliza o Homer para acoplar isso ao investimento. Mas, além disso, a gente tem políticas de inovação, políticas científicas em si que os países usam como estratégias de crescimento. E é aí que eu fico um pouco desconfortável, porque a gente vê nos países da OCDE, um relatório recente deles sobre isso, o que a gente vê é que desde a pandemia a gente teve um crescimento dos gastos públicos com políticas científicas. Então, o meu desconforto, professora, como é que essas políticas ficam nesse contexto que o senhor menciona, inclusive com alguns fatores positivos recentes na economia brasileira com relação ao investimento? Eu tenho dificuldade de ver isso nessa área de ciência e tecnologia, especialmente à luz dos argumentos que o professor Simão muito bem coloca, de que aumentar o investimento nesse campo pode ser capturada por rent-seeking ou outros argumentos do gênero. Espero ter me feito claro, parabenizo de novo pela apresentação. Veja, o que eu gostaria de comentar a respeito da sua questão, que evidentemente é muito relevante, é de que uma das observações é que como é que a tecnologia, a inovação, entra no processo produtivo? Quem é que decide fazer isso? Quem decide fazer isso, de algum modo, é um investidor, é uma empresa que enxerga na incorporação dessa inovação uma vantagem competitiva, uma vantagem de rentabilidade. Então, isso aí, no fundo, eu estou me referindo ao lado da demanda, né? A demanda de inovação surge na medida em que você tem empresas que buscam incorporar essas inovações para melhorar as suas condições. É lógico, aí você tem o lado da oferta. Veja, quando eu fiz aquele comentário que o Brasil eu não concordo muito com essa visão de que nós estamos na armadilha de renda média, porque eu sempre entendi a armadilha de renda média como sendo o desafio do país que já utilizou, no limite, o que existe de tecnologia disponível e que depende fortemente agora de avançar nessa fronteira tecnológica para poder avançar e assim por diante. Que eu acho que nós estamos longe disso. E aí vem, lógico, todas as restrições do lado da oferta. Todos nós sabemos, e o caso mais típico do Brasil é da Embrapa, que abriu realmente uma perspectiva extraordinária. Boa parte de todo esse sucesso de commodities está associado exatamente às novas tecnologias que a Embrapa avançou. Houve uma iniciativa de criar a Embrap, que seria a Embrapa da indústria, aparentemente com uma decolagem meio limitada, mas, de qualquer modo, concordo integralmente com a percepção de que, realmente, a atividade de pesquisa acaba sendo fundamental nesse caso. Não obstante, eu gostaria de registrar de que nós temos uma dificuldade grande, inclusive, isso é relatado cotidianamente em todos os relatórios que estudam a questão da indústria brasileira, a grande dificuldade de incorporação tecnológica, na medida em que você tem várias sérias limitações na qualificação do pessoal para poder, inclusive, operar esses novos sistemas. Reconhece-se que o Senai faz um trabalho até muito significativo, mas depoimentos da própria indústria mostram que isso ainda não tem sido suficiente para viabilizar essa incorporação de tecnologia. Por outro lado, não necessariamente a tecnologia que vem pronta lá fora está mais adequada às condições brasileiras. Não há como você também não fazer um esforço grande de adaptação, que também envolve, evidentemente, pesquisa tecnológica. Eu convidaria agora o professor Campino a colocar suas observações. Por favor, Campino. E eu queria ouvir de algum deles algum comentário sobre o setor público, no sentido de que eu não me lembro se foi o Roca ou o Simão, que falou um pouco que no setor público há uma tendência a um fechamento, né, por parte de organizações de funcionários e tal, e que impedem a maior eficiência desse setor. E o Simão, inclusive, mostrou que saúde, saneamento e educação são áreas fundamentais para melhores condições de vida da população. E eu estava me lembrando que, alguns anos atrás, tem um livro editado pelo Edmar Baixa,
Agenda Social, em que eu escrevi um capítulo, mas tem um capítulo excelente do André Médici, do Banco Mundial, sobre saúde. Ele mostra que o volume de recursos gastos em saúde pelo Brasil é extremamente adequado quando comparado com países de PIB per capita semelhante. E, no entanto, quando você olha a parte pública desse gasto, que é praticamente a metade, a eficiência é muito ruim, muito má. É muito ineficiente e sempre fica aquela preocupação: por que o setor público não olha para o setor privado e vê o que ele pode aprender do setor privado nessa área? Era essa a observação que eu queria fazer, que não é tanto uma pergunta, mas muito obrigado. O Campino, eu falei um pouco sobre a questão do setor público, qualidade de serviço, etc., e esse seu comentário vem bem na linha daquilo que a gente tem visto em vários estudos, né? Quando você verifica o volume de recursos destinados hoje pelo Brasil, por exemplo, na área de saúde e educação, em termos de porcentagem do PIB e assim por diante, a coisa não tem, em alguns casos, até a gente corre um pouco por cima de países de igual desenvolvimento. O grande desafio, realmente, é a eficácia, a eficiência desses serviços, não é certo? Tanto na área de educação como na área de saúde. Na área de saúde, de certo modo, até um pouco surpreendente, o desempenho do SUS nessa epidemia foi até excepcionalmente positivo, de certo modo. E na questão de educação, aliás, isso aparece até nesses estudos internacionais que andam vendo de produtividade, quando eles distinguem anos de estudo, que houve um avanço extraordinário, o Brasil tem um avanço extraordinário em termos do número de anos de estudo da força de trabalho, versus a qualidade da educação, aqueles resultados em termos do índice PISA e assim por diante, quando você substitui uma coisa pela outra, muda completamente a figura. Realmente, a questão de recursos humanos, quando você olha anos de estudo, é uma coisa. Quando você olha desempenho da educação, hoje é completamente diferente. Quer dizer, nós ficamos atrás, inclusive, de quase todos os países da América Latina. Realmente, nós temos um desafio de gestão fenomenal. Tem algumas experiências extremamente positivas e, digamos assim, muito estimulantes, né? Mencionado frequentemente, alguns casos lá no Ceará e assim por diante. Eu acho que a difusão, digamos assim, das experiências bem-sucedidas para o resto do sistema está enfrentando vários obstáculos. De novo, aqui a coisa é complicada, quer dizer, a própria preocupação com a preservação dos direitos, todos os direitos e assim por diante, dos funcionários, acaba sendo aparentemente um dos limites. E o problema da gestão. Não necessariamente um ótimo professor de geografia é um excelente gestor de uma escola ou de uma unidade educacional. E aí são várias questões que eu não vou estender, mas realmente é um desafio fantástico. Quer dizer, o número de estudos que sinalizam a ideia de que, em termos de porcentagem do PIB, os recursos brasileiros destinados à educação e saúde estão alinhados, digamos assim, àquilo que poderia ser um padrão internacional, surpreende quando você olha do outro lado. Qual é o resultado disso? Então, nós temos um desafio de gestão realmente extremamente complicado. Agora nós temos uma última pergunta do Francisco Carlos. Por favor, Francisco, coloque seus comentários. Professor Rocha, gostei muito da apresentação, a do Simão também. Quando vocês falam, né, dessa questão da produtividade total de fatores, isso me chamou a atenção, né? Que, na verdade, os países dos tigres asiáticos e todos esses se desenvolveram porque investiram muito na questão da produtividade total do fator, né? Principalmente pela questão da acumulação de capital físico, né? Máquinas, equipamentos e capital humano. Só que quando você olha a questão, né, do capital humano, que elevou aí a produtividade total de fatores, né? Ela é uma medida que agrega, né, na economia e que inclui tecnologia e também a questão da eficiência de alocação dos fatores de produção. E nesse sentido, professor, corrija se eu estiver errado, o Brasil, infelizmente, ele não tem uma eficiência adequada dos fatores de produção, né, até onde eu vejo. E uma outra coisa que eu acho que tem que ressaltar, isso também eu queria a sua opinião,
em certa parte você já respondeu um pouco, né, que existe uma limitação de dados aqui para valorar, né, a questão da produtividade do trabalhador, que depende, né, dessa questão da educação, né, do investimento, e que, no caso aqui, não incorpora, de certa maneira, a qualidade da educação. Nesse sentido, talvez o Brasil não esteja tendo um viés mais ideológico olhando só para a faculdade, em vez de repente olhar ensino técnico e médio, né, para tentar resolver esse problema de produtividade e, portanto, incorporar essa variável qualidade? Bom, sobre a questão da alocação de fatores, na verdade, como a gente sabe, nós temos tido exemplos fantásticos em vários desses períodos de 80 para cá, de problemas de alocação sérios. Você teve o caso do segundo PND. Eu não vou nem me estender aqui, é só pesquisar um pouquinho. Você vê o número de projetos absolutamente fantásticos associados a isso. Inclusive, a reserva de informática foi o limite, foi o máximo. É proibido fazer qualquer coisa que não seja um brasileiro fazendo aqui, incidentalmente com tecnologia nacional. Não pode trazer nada de fora. Ok, não? Muito bem. Isso é lógico que o problema alocativo, o problema mais recente, você vê toda a parte desses projetos associados às siderúrgicas, lá do Nordeste, Comperj, no Rio e tal. Você tem toda a parte das plataformas, né? Também foram projetos que realmente não produziram absolutamente nada. Não são coisas pequenas, são coisas pequenas. Só o Abreu Lima lá foi 20 e tantos bilhões de dólares. E assim por diante. Quer dizer, então, esse problema de alocação, mas está num contexto muito mais amplo. Sempre que você mexe nesses preços relativos todos, e nós estamos falando desse conjunto de coisas, né? Estamos falando também aí na questão da abertura. Sempre que você mexe nos preços relativos, você está mexendo na alocação de fatores. E é claro também que quando você tem deficiências no seu sistema financeiro, você não tem um mercado que consegue fazer uma alocação eficiente de recursos. Então, durante vários anos, você teve, então, uma interferência grande do que se investe no Brasil. Quando você tem, então, o direcionamento de taxas subsidiadas, com decisões centralizadas de onde deve investir, então, alguém, eventualmente, em Brasília, sabe melhor onde tem que ser investido o recurso e não o mercado, fazendo uma avaliação comparativa dos vários projetos em termos de risco e retorno, você tem realmente problemas sérios de alocação. Nesse aspecto, eu diria o seguinte: eu acho que nós caminhamos bastante, estamos caminhando no sentido de ter um sistema financeiro com a funcionalidade de muito melhor qualidade. Finalmente, só para fazer o comentário, registrar o comentário que você fez, não tem dúvida, nós tivemos um viés durante algum tempo, de priorizar isso, inclusive do ponto de vista de recursos, o ensino superior, com problemas sérios de qualidade, ao mesmo tempo em que todos os indicadores que nós temos mostram que nós temos que fazer um esforço muito grande para melhorar a qualidade da educação básica e de nível médio de técnicos, sem dúvida nenhuma. Acho que são essas observações. Obrigado. Nós estamos encerrando esse seminário de conjuntura da FIP, mais uma vez agradecendo a presença de todos, em particular a presença e as apresentações do Roca e do Simão. Muito obrigado e até a próxima em nome da FIP.